Sabe quando a gente usa um aplicativo ou um sistema e pensa: nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Parece que uma parte não conversa com a outra, que cada funcionalidade foi feita por uma equipe de um planeta diferente. E se eu te disser que a culpa talvez não seja do código, mas do organograma da empresa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse projeto invisível que no fim do dia dita todas as regras. Exato. Essa sensação de que as coisas não se encaixam não é só imaginação, não. A resposta para esse mistério quase sempre está na comunicação. Ou melhor, na falta de comunicação. As barreiras que existem entre as equipes, os silos, os departamentos, tudo isso vira barreira dentro do software que eles estão construindo. Então, bora lá entender isso melhor? O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar essa ideia do espelho do design. Depois, vamos botar um nome nesse fenômeno, que é a famosa Lei de Conway. Vamos ver exemplos da vida real, entender por que isso quebra tantos projetos gigantes e, o mais importante, como usar essa lei a nosso favor. Ok, vamos começar com a ideia principal. Pensa assim, todo software é, na verdade, um espelho. Só que ele não reflete quem está usando, ele reflete tintim por tintim a estrutura da organização que o criou, com todas as suas divisões, suas hierarquias e, claro, todas as suas tretas de comunicação. E o mais louco é que muito antes de alguém escrever a primeira linha de código, o destino daquele sistema já está sendo traçado. Na hora em que se decide, essa equipe vai cuidar disso, aquela equipe vai cuidar daquilo, e elas se reportam para pessoas diferentes, pronto. A arquitetura do produto final já começou a ser desenhada ali, naquelas caixinhas do organograma. E essa história de espelho do design não é só uma metáfora bonitinha, não. Ela tem nome e sobrenome, Lei de Conway. Um cientista da computação chamado Melvin Conway, lá em 1967, percebeu essa dinâmica e escreveu sobre ela. E o assustador é que essa lei parece mais atual hoje do que na época em que foi criada. O termo técnico por trás disso é homomorfismo. Calma, o nome é esquisito, mas a ideia é bem simples. Pensa num decalque. É uma cópia que preserva a estrutura original. Nesse caso, a estrutura de comunicação da empresa é decalcada. É mapeada diretamente para dentro da arquitetura do sistema que ela produz. E a frase original do Conway é de arrepiar. Ele disse que as organizações são obrigadas a produzir projetos que são cópias de suas estruturas de comunicação. Presta atenção na força dessa palavra obrigadas. Não é uma escolha, não é uma tendência, é uma consequência inevitável. O organograma é basicamente o DNA do produto. Traduzindo para o dia a dia, se a equipe de pagamentos e a equipe de cadastro de clientes mal se falam, pode apostar todas as fichas que a integração entre essas duas partes do sistema vai ser um pesadelo. Onde tem um muro entre as equipes, vai nascer uma falha, um bug ou uma gambiarra no produto. Simples assim. Beleza, na teoria tudo isso faz sentido, né? Mas os exemplos que o próprio Conway deu na época são tão perfeitos que chegam a ser bizarros. Vamos ver essa lei funcionando na prática. O primeiro caso é de uma empresa de pesquisa que recebeu uma tarefa: criar 2 compiladores, um para a linguagem COBOL e outro para ALGOL. Para fazer esse trabalho, eles tinham um total de 8 desenvolvedores. E aí, o que a gerência fez? Uma decisão que parece super lógica. Dividiram o pessoal. Botaram 5 pessoas para trabalhar no compilador COBOL e as outras 3 para trabalhar no ALGOL. Uma decisão de gestão, né? Normal. Só que agora vem a parte impressionante. O resultado final. O compilador COBOL, feito pela equipe de 5 pessoas, foi entregue, e ele rodava em 5 fases. E o compilador ALGOL, da equipe de 3 pessoas, exato, rodava em 3 fases. O software foi um espelho perfeito, matemático, do número de pessoas na equipe. E não foi só esse caso. O Conway viu o mesmo padrão num sistema de armas militar, que acabou sendo uma cópia da estrutura de comando das Forças Armadas. E também na arquitetura clássica dos computadores, onde a gente tem a divisão clara entre hardware, sistema operacional e aplicativos, que reflete exatamente como as equipes de engenharia eram divididas. O padrão se repete, de novo e de novo. Ok, a gente já entendeu a lei, mas e daí? O que acontece quando a gente simplesmente ignora isso e segue a vida? Bom, em projetos grandes o resultado pode ser catastrófico. É nesse ponto que a lei de Conway deixa de ser só uma curiosidade e vira a causa principal de muitos projetos que vão pro buraco. A receita para dar errado é quase um manual. Primeiro, vem a tentação de achar que botar mais gente no projeto vai resolver.
Só que mais gente significa mais complexidade na comunicação, que acaba quebrando. E como o sistema reflete a organização, uma comunicação quebrada gera um sistema quebrado. No fundo, existe uma briga constante no coração de projetos gigantes. De um lado tem a galera do design e da engenharia, lutando para manter o sistema simples, elegante, compreensível. Do outro, tem a pressão da gestão para adicionar mais gente, mais recursos para cumprir prazo e orçamento. E é aqui que está um dos maiores erros de gestão. Achar que trabalho intelectual é a mesma coisa que cavar um buraco. Não é. Duas pessoas trabalhando por um ano vão criar um sistema fundamentalmente diferente do que 100 pessoas trabalhando por uma semana. A estrutura de comunicação é outra, as ideias são outras, o resultado é outro. Não dá para simplesmente trocar um pelo outro. E para botar mais lenha na fogueira, ainda tem a lei de Parkinson, aquela que diz que o trabalho se expande para ocupar o tempo disponível. Muitas vezes, os gerentes são incentivados a ter equipes cada vez maiores, não porque o projeto precisa, mas porque isso dá status. O resultado? Times inchados que, pela lei de Conway, criam sistemas igualmente inchados e complexos. Mas calma, não é só notícia ruim. A grande virada de chave, a grande sacada, é entender que a lei de Conway não precisa ser uma maldição, ela pode ser uma ferramenta. Se não dá para lutar contra ela, o jeito é usar a seu favor, e é aqui que a gestão inteligente entra em campo. A lógica é pensar ao contrário. Em vez de deixar o organograma ditar o software, a gente usa a arquitetura que a gente quer para o software para ditar o organograma. Quer um sistema com módulos independentes que se comunicam bem por APIs? Então crie equipes pequenas e autônomas que também se comuniquem bem. Simples assim. Então, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Primeiro, organize as equipes pensando em como o produto final deveria ser. Segundo, mantenha a organização flexível. Se a ideia do sistema mudar no meio do caminho, talvez a estrutura dos times precise mudar junto. E terceiro, e talvez um mais difícil, cria uma cultura que recompensa os líderes que mantêm times enxutos e eficientes, não os que só querem construir impérios. E agora, a reflexão final. Amanhã, quando chegar no trabalho, dê uma olhada ao redor. Olhe para as reuniões, para as trocas de e-mail, para as equipes que não se falam, para a burocracia. O que o espelho da sua organização está dizendo sobre o software que ela constrói? Pensa nisso. A resposta pode mudar completamente a forma como as coisas são vistas.